Segunda Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e o ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: Ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Deixe sua Bíblia marcadinha, não precisa deixar aberta, mas deixa marcadinha aí em 2 Crônicas, que nós vamos ler mais alguns versículos e outros capítulos aqui. Quem não sabe, nós vamos falar um pouquinho de Ezequias. E quando eu estava estudando sobre 2 Crônicas e me deparei com a história de Ezequias, é fantástico o que Ezequias fez. Quando a gente fala em Ezequias, a gente pensa muito em Ezequias com Senaqueribe, né, que veio, e aí Ezequias entra no templo, ora a Deus, né, e Deus dá aquela vitória maravilhosa, e a gente se baseia muito nisso, mas a história de Ezequias é espetacular. E diz aqui que tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Então ele era como a maioria dos que estão aqui nessa noite, jovem. 25 anos, ele ainda era jovem quando ele começou a reinar. Ele era moço. E ele veio num contexto de que os reis antes dele eram reis que fizeram coisas que não agradavam o Senhor. Ele veio num contexto em que o culto a Deus tinha se perdido no meio de Israel, do povo de Israel. Nosso tema é restaurando valores, porque há uma tendência no homem natural, que é se desviar das coisas de Deus com muita facilidade. E a tendência é sempre deixar o que é certo para fazer aquilo que não é. E a nação de Israel, ela estava vindo um período assim, em que foi se afastando, foi deixando os valores de lado, a tal ponto que Ezequias, ele vê que o culto a Deus tinha se perdido. Não existia mais o culto a Deus em Israel, na sua nação. E ele era muito jovem. E aí diz aqui que no versículo 3, e ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro. Então, assim, a primeira coisa que ele fez no seu reinado, qual foi? Abriu as portas da casa do Senhor. Então, o templo, onde o povo ia dar culto a Deus, estava fechado. Olha, tamanho foi a corrupção que o templo estava fechado, estava largado. E ele, então, ele vem e começa a restabelecer o culto a Deus. Resgatar aquilo que agradava a Deus. Então, ele vem e aí ele começa chamando os levitas e os sacerdotes para que eles se santificassem. Levita e sacerdote era quem servia na casa do Senhor. Eram os responsáveis pelo culto em si. Tem muita gente que fala erroneamente que os que são do louvor são levitas. Mas é algo errado, porque, na verdade, levitas é todo aquele que faz alguma coisa na obra de Deus. Desde quem limpa o banheiro da igreja, a quem prega. Então, o levita englobava todos os que faziam trabalho no templo. Eram levitas. Era a tribo de Levi, separada por Deus,
para cuidar somente das coisas de Deus. E aí a primeira coisa que Ezequias fala, ele fala: vocês precisam se santificar. Então aqueles que estavam à frente, que eram os líderes, que levavam o povo, né? O sacerdote, ele era responsável para levar o povo a Deus. Essa era a função do sacerdote. Eles faziam os holocaustos e eles levavam o povo à adoração a Deus. E os levitas, eles eram que cuidavam de tudo ali no templo, inclusive do louvor. E, veja só, eles precisavam se santificar. Por quê? Porque eles tinham se corrompido a tal ponto que eles não estavam mais santos diante de Deus. E esse é um dos valores que se tem perdido no meio da igreja, a santificação. Hoje em dia se acha que é muito difícil se santificar. E vocês, jovens, acham, mas a santificação é muito complicada. E eu quero dizer que se você quiser estar na casa do Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, você precisa se santificar. E Ezequias fala: santificai-vos e tirai da casa do Senhor toda a imundícia. Tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor dentro da casa do Senhor precisa ser tirado para fora. Trazendo para a igreja também como um todo, mas também trazendo para a nossa vida pessoal. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E para ele habitar em nós, toda a imundícia da nossa vida precisa ser tirada para fora. A santificação não é opcional. Em Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, se eu não me santificar, eu não vou ver o Senhor. Então, não é algo opcional. É algo necessário na minha vida com Deus. A santificação não é algo que não. É algo prioritário na minha vida. É tão prioritário que a primeira ordem de Ezequias foi: santificai-vos. Para os levitas e sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade na casa do Senhor. Santificai. Quem ministra na casa do Senhor precisa se santificar. E aí entra, sim, o louvor, entra o pastor, entra quem prega, entra quem faz culto nos lares, entra quem dá estudo, envolve todos que trabalham na igreja. Essa é uma regra básica. Quem assiste na casa de Deus precisa se santificar. A igreja, quem trabalha na igreja, não pode levar uma vida mais ou menos com Deus. Não pode estar ministrando em pecado, está totalmente errado. Mas são valores que têm se perdido hoje em dia, no meio cristão. A gente vê muitas pessoas que não têm um bom testemunho e está ministrando na casa do Senhor. Mas não tem testemunho. E como eu falei esses dias, antigamente, ser cristão era sinônimo de honestidade. Era sinônimo de sinceridade. Era sinônimo de santificação. As pessoas falavam que eram cristãos, elas tinham carta branca para comprar no comércio, porque eles sabiam que o cristão não ficava devendo. O caráter do cristão não deixava ele ficar devendo. Então, o cristão podia comprar, tinha crédito. Era só dizer que era cristão, ele tinha crédito. Irmãos, eu vivi esse tempo. Né? Quando eu nasci, meu pai já era convertido. E eu vivi esse tempo. E eu via isso. Então, o cristão tinha palavra. Né? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz: seja o teu falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Olha a gravidade, irmãos. Olha como deve ser a palavra do cristão. Quando o cristão fala, todo mundo deve saber. É verdade. Se ele falou, é porque é. Se ele falou que sim, é sim. Se ele falou que não, é não. Por quê? Porque ele é cristão. Palavra do cristão precisa ter valor.
Isso é um valor que tem se perdido no meio cristão, né? Hoje, tanto faz. Não tem diferença nenhuma o cristão do não cristão. Tem muito cristão dando calote. Como eu falo sempre, irmãos, dificuldade todo mundo está sujeito a passar, não é? Às vezes surge imprevisto, né? Às vezes teu orçamento está tão apertadinho e surge uma doença, você tem um gasto extra no seu orçamento, que é natural da vida. Pode acontecer com todo mundo, não é? O que o cristão faz quando não consegue colocar em dia suas dívidas? Ele procura a pessoa que ele deve, ele vai lá e conversa, e ele assume um compromisso com aquela pessoa. Na primeira oportunidade eu vou estar aqui quitando a minha dívida. Eu não posso dar 100 por mês, mas eu posso dar 10 por mês e eu vou pagar a minha dívida. Então, é assim. Então, Ezequias, ele chama o povo, chama primeiro, sempre assim. Sempre começa com os líderes. Tanto por um lado quanto do outro. Tanto a melhoria na igreja começa pelos seus líderes, quanto a queda da igreja também começa pelos seus líderes, né? Se o líder é de má índole, ele vai afetar a igreja. É assim. Então, a primeira coisa que Ezequias faz quando sobe ao trono é chamar para a santificação. A santificação é essencial na vida cristã. É essencial para quem serve na casa de Deus. Se você almeja ser um pregador, comece a se santificar. Se você quer cantar no grupo de louvor, comece a se santificar. Se você, eu gostaria de dar estudo, comece a se santificar. Eu gostaria de ser um missionário, se santifique. É o primeiro passo para Deus começar a trabalhar na vida nossa e para Deus mover as coisas a nosso favor. É a santificação. E aí o que mais Ezequias faz? Ezequias, então, depois que os levitas se santificaram e o sacerdote, ele restaura aquilo que Deus tinha ordenado e o povo tinha deixado de fazer. É interessante que nós lemos aqui no versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Davi era pai de Ezequias? Não, né? Davi foi muito antes de Ezequias. Ezequias, ele começou a reinar cerca de 150 anos depois de Davi e Salomão. Só que, neste período, os que vieram antes dele fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Foi se perdendo, a tal ponto de Israel deixar de fazer os holocaustos e sacrifícios, que era a expiação do pecado na época, né? Quem cometia um pecado levava um animal para ser sacrificado para encobrir o pecado. E isso tinha acabado no meio de Jerusalém. Tinha acabado. É como se hoje nós não precisamos, né, matar um animal, mas nós precisamos reconhecer e pedir perdão do nosso pecado, não é mesmo? Isso nós precisamos fazer. É como se nós não nos arrependêssemos mais dos nossos pecados, não pedíssemos perdão, deixássemos de pedir perdão para Deus. A nação de Israel tinha feito mais ou menos isso. Ela tinha se afastado tanto de Deus que não tinha mais sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque o sacerdote precisava estar santificado, os levitas precisavam estar santificados e eles não estavam. E aí o que acontece? O povo foi para o mesmo caminho. Por isso que eu falei, o líder, ele leva o povo tanto para o acerto quanto para o erro. E aí Ezequias então retoma os holocaustos, sacrifícios. Se vocês lerem do capítulo 29 até o 32, que é a história de Ezequias, vocês vão ver quantos holocaustos, quantos sacrifícios foram lá. E ele começa restaurando também. E aí ele manda os levitas purificarem o templo, tirar tudo o que estava ali no templo para louvar o Senhor, prestar um louvor. No capítulo 30, 24. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos
e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. 25. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que se juntaram em Judá. Então, depois, que os levitas se santificaram, os sacerdotes se santificaram, ele começa a restabelecer valores para a nação de Israel que ela tinha perdido no decorrer do caminho. E aí ele manda, então, santificar o templo, ele manda também celebrar a Páscoa. Quem lembra o que significa a Páscoa? Saída. Por quê? E o que Deus falou quando Israel saiu de lá? Que isso era, uma ordem, era estatuto perpétuo. Deveria ser feito sempre. Sempre deveria ser comemorada a Páscoa em Israel. E até isso o povo de Israel tinha deixado de praticar. E aí então Ezequias ele faz algo tremendo. Começou com a liderança e depois sabe o que ele faz? Ele manda cartas para todas as vilas, para todas as cidades, para todos os lugares, chamando o povo para vir novamente cultuar o Senhor. E ele manda, então, chamar o povo de volta à adoração ao Senhor. E é isso, irmãos. Nós precisamos contagiar as pessoas, sabe? Nós precisamos que a nossa vontade de agradar ao Senhor, ela contagie outros, para que venham também. Ezequias era um jovem, diz que ele começou a fazer isso no primeiro mês do seu reinado, e nós vemos que ele tinha 25 anos. Então, um jovem de 25 anos, ele começa a mudar a história do culto a Deus, do louvor a Deus, de tudo aquilo que envolvia Deus. Vocês estão vendo como que para Deus usar não tem essa de idade? Ah, sou novo demais, ah, sou velho demais, ah, sou isso, sou aquilo. Se você se coloca na posição que agrada a Deus, Deus vai fazer com que você consiga transformar o local primeiro do seu convívio e depois ir além. Porque é isso que Deus quer. Deus quer usar você primeiro no local do seu convívio e depois além disso. Então, qualquer um de vocês aqui pode mudar a história de qualquer nação, se vocês se colocarem. E ele restaura, então, o louvor a Deus, que tinha se perdido. E hoje, restaurando valores dos nossos dias hoje, o louvor a Deus nos dias de hoje, será que está agradando a Deus? Ou precisa ser restaurado o louvor? Como vocês veem o louvor a Deus hoje? A fé está muito fraca. Que mais? Está engrandecendo o homem. Nós, como igreja Batista Independente, Batista Independente Santo Antônio de Posse, tá, irmãos? Tem muito Batista Independente fazendo coisa errada. Não estou defendendo Batista Independente, não. Estou defendendo a nossa igreja de Santo Antônio de Posse. Porque nós estamos num caminho. Algum dos louvores que nós cantamos nesta noite glorificou o homem? Não, né? Porque o homem não merece a honra. A honra é dele. O que está no meio cristão hoje? Como o Mike falou, voltado para o homem, né? O homem é o centro. Você é precioso, né? Tem muita gente se achando a última bolachinha do pacote. A tua vitória hoje tem sabor de mel. Mas quem te viu na prova não te ajudou. Então, hoje o louvor ele não está mais cristocêntrico, que exalta Cristo. Tiraram Deus e colocaram o homem. O homem é a estrela do louvor hoje. O homem, ele é o principal. O homem é o que merece a glória. Isso está totalmente errado. Totalmente errado. Porque o que nós somos sem Cristo? Nós não conseguimos nem nos salvar a nós mesmos sem Cristo. Então, que valor eu tenho para que eu exalte a mim mesmo?
né? Então, um dos valores que tem se perdido no meio cristão é o louvor unicamente voltado para Deus. Porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Os louvores podem até ser bonitinhos, mas são heresias. Por quê? Irmãos, você é precioso. Esse hino está te dizendo, em outras palavras, que você é tão o bambambam do pedaço que você pode chegar para Deus e exigir o que você quiser. E Deus tem que fazer, porque eu sou o cara. E Deus tem que me dar. E Deus tem que fazer. E Deus, né? Então, o ego está inflando o ego, irmãos. Inflando o ego. Isso não é o louvor que agrada a Deus. E isso precisa ser restaurado no meio cristão. O louvor que agrada a Deus é aquele que exalta Deus. Em Isaías, Deus diz assim, que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, quando o nosso louvor está dividindo a glória com Deus e nós, então está errado. Porque ele não divide a sua glória. Então, a glória, a honra é toda para Deus. E nós somos aqueles que o adoramos, né? Então, a inversão de valores. Ezequias manda tirar toda a imundícia do templo. O que tem de imundícia no nosso meio hoje, cristão? Carnaval gospel, o que mais? Discoteca gospel, balada. É discoteca do nosso tempo, sim. Do meu, porque o Patota é mais novo que eu, tá, gente? O Patota, ele é jovem com alma mais. Festa junina, gospel, barganha, utensílios, sal grosso, desenho profético. Desenho profético, você tá entendendo? Desenho profético, sal grosso, caneta ungida, que mais? Rosa ungida. Vassoura, gente, é o cúmulo. Não, isso pra mim é o cúmulo, vender vassoura ungida. Gente, de todos os cúmulos, esse é o que... Gente, eu não sei, a criatividade é grande, eu vou ter que reconhecer. Que ao menos o povo é criativo, né? Vassoura, irmãos, vassoura. Cadê o texto bíblico que diz que uma vassoura ungida vai tirar o mal da minha casa? Meu Deus. Você imaginar, no final do ano estava vendendo uma chave, a chave do céu. Olha, quando a Igreja Católica vendia indulgência, né, se criticava. Hoje o meio cristão está da mesma forma. Irmãos, isso atrapalha o culto a Deus. Outra coisa errada no meio cristão, porque todos nós aqui, nós não somos judeus, nós somos gentios. Judeu é quem nasce em Israel. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Quando a Bíblia fala em gentil, você é um deles. Judeu é o povo de Israel. Outra coisa que está no meio gospel hoje, Arca da Aliança. É heresia, irmãos. A Arca da Aliança para o povo judeu, nós não temos nada a ver com isso. É candelabro, né? O candelabro lá das 7 velas, judaizante, chofar. Tanta coisa que a gente vê hoje em dia no meio cristão, gente, são práticas que não são bíblicas. E tudo isso aí não faz parte do nosso culto. Tudo isso aí é imundícia diante de Deus. Não faz parte do nosso culto. E no meio de cristão hoje está, né, barrotado dessas práticas. O louvor tirou Deus, colocou o homem. É tanta coisinha sendo implantada no meio da igreja. Na nossa igreja não tem dança, porque não tem ministério de dança. Aliás, gente, ministério é coisa muito séria. Não existe ministério de dança. Ah, mas Davi dançou. Gente, pelo amor de Deus, leio mais a Bíblia. Davi dançou de alegria. Ele queria trazer a arca para Jerusalém. E a primeira tentativa dele foi frustrada. Enfiou a mão na arca e morreu.
E aí Davi teve que deixar mais um tempo a arca lá. E aí quando ele traz a arca então para Jerusalém, ele estava feliz da vida, gente. Era o sonho dele realizado. Quem aqui, quando não realiza um sonho, não dá uns pulinhos, né? E se alegra? Por isso que Davi dançou, ele estava alegre, feliz, ele estava exaltando. Ah, mas Miriam dançou. Miriam dançou, ela saiu de um cativeiro de 450 anos. Ele saiu de um cativeiro de 450 anos. Eles viram a mão de Deus tremendamente com as 10 pragas no Egito. Quem que não ficaria feliz dava uma dançadinha. Agora, ministério de dança, coreografia. Gente, dá vergonha alheia de algumas coreografias que tem por aí. Não dá para entender o que as irmãs estão dançando lá na frente. Foi se enfiando coisas no culto a Deus. Foi se enfiando coisas e os valores reais do culto a Deus não existem mais. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo na hora do louvor? Porque clamou e foi batizado no Espírito Santo. Quem aqui no culto de oração foi batizado no Espírito Santo? Sabe por quê, irmãos? Dons só acontecem na oração. Se você ora 5 minutos, você não vai ter os dons. Para você falar em línguas, para você ter dom de profecias, para você ter dom de visão, para você ter todos os dons que a Bíblia diz, você precisa orar, clamar a Deus. Primeiro, se santificar. Porque não adianta orar em pecado. Não adianta querer dons em pecado. Primeiro, santifique-se. Depois, tire as imundícias, tira tudo aquilo que atrapalha o teu culto a Deus, o teu louvor a Deus. Essas coisas que foram enfiadas no meio da igreja e tidas como essenciais no culto, não são. E ore, oração. A maioria das igrejas não tem mais culto de oração hoje. A maioria. Nós somos uma exceção quase. Não existe mais culto de oração e não existe mais culto de ensino da palavra hoje. E hoje não pode falar que é reunião. Hoje está uma moda por aí dizendo assim, igreja não é lá onde você congrega. Igreja sou eu. E é uma heresia. Hoje aqui nós somos igreja. Aqui hoje é igreja. Por quê? Porque estamos todos juntos. Então nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos membros. Individualmente, membros. Então, a minha mão sozinha, ela não faz meu corpo, não é? Ela precisa do pé, da perna, do tronco, da cabeça, para formar um corpo. Porque só a mão, ela é apenas um membro. Precisa do restante para dizer que é um corpo, não é? E é isso que nós somos. Nós somos individualmente membro. Para ser um corpo, eu preciso da Miriam, eu preciso dela, eu preciso de vocês. Quando nós estamos juntos, nós formamos o corpo. E aí, então, formamos a igreja. Então, esse negócio de que eu não preciso ir lá porque eu sou a igreja, cuidado, hein? É uma grande heresia. Você sozinho não é a igreja. Você precisa do irmão. A Bíblia diz que onde estiver dois ou três reunidos, ali o Senhor ordena a bênção. Onde estiver 2 ou 3, precisa ter mais gente junto, precisa ter comunhão. E hoje as pessoas estão achando que não. Claro, irmãos, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, não é mesmo? Um sozinho é difícil lutar, mas quando nós estamos juntos, a estratégia maligna separa, afasta, que é muito mais fácil vencer. Não é bom quando você está passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, ter alguém, seu líder, para chamar e me ajuda? Estou com uma dor, irmãos, orem por mim, me ajudem em oração. Irmãos, estou precisando. Como é bom, né? Mas a Satanás está tirando isso porque eu sozinho é muito mais fácil de me vencer. Porque a Bíblia nos manda e nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros. E suportar é das duas maneiras. É suportar, assim, aquele irmãozinho mais chato, que é aquela mala sem alça, né? Que muitas vezes, Senhor, nós temos que suportá-lo, né? Amar ele e estar junto. Mas ser suporte também no sentido de
ajudar, sabe? Aquele mais fraquinho, ser o suporte dele, pegar e ajudar a caminhar. É nesse sentido também o suportar uns aos outros. É nesse sentido também de ser suporte mesmo. De ser aquele que, não, vamos, você vai conseguir. Não, peraí. Tem um hino para casais, mas que pode ser para todo mundo, que a letra diz, e eu gosto muito, diz: quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, porque é melhor serem dois do que um. E é realmente isso. Por que existe a igreja? Porque é aqui, ó, irmãos, é onde a gente aprende as coisas de Deus. A gente aprende a amar na igreja. A gente aprende a perdoar na igreja. A gente aprende a suportar na igreja. Tudo isso a gente aprende convivendo com os irmãos. E aí, então, hoje se colocou tudo dentro da igreja, no culto ao Senhor. O nosso louvor a Deus foi afetado, tanto que nós não tocamos mais o céu. Quem aqui já viu um defunto ressuscitar? Quem aqui já orou e um cadeirante voltou a andar? O Rafa já orou, o combustível do carro dele subiu. Eu vou ser mais assim. Quem daqui orou por uma pessoa doente e ela foi curada? Imediatamente. Mas vocês estão vendo que está cada vez mais raro essas coisas no meio da igreja? Não acontece mais? Por que não acontece? Porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Maiores. Ele ressuscitou defunto, ele curou paralítico, ele expulsou demônios, ele multiplicou pão, né, e peixe. E ele disse que nós faríamos coisas maiores. Por que a gente não está vendo isso no meio da igreja? Porque se perdeu os valores. Os valores se perdeu a oração. Né? É um valor perdido, irmão. A oração. Ninguém quer mais orar. A oração é 5 minutos e olha lá, suadinha ainda. E às vezes os 5 minutos que você ora é só pedindo coisa para Deus ainda. Não tem um agradecimento, não tem uma exaltação ao nome do Senhor, é só pedindo. É uma lista de pedidos só. Como se Deus fosse, né, um mercado onde eu vou lá e compro aquilo, né, e faço aquilo que eu preciso. Só que a oração modelo que nós temos do Pai Nosso, para nós sabermos orar, é o Pai Nosso. E o Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a nossa oração deve começar engrandecendo Deus. Senhor, tu és santo, tu és grande, tu és lindo. Assim que deve começar a nossa oração. Mas a nossa oração é de 5 minutos, é: Senhor, eu quero isso, estou precisando disso, e é para ontem. Então a oração é um valor que foi perdido. O louvor verdadeiro é um valor que foi perdido no meio da igreja. E Ezequias, ele traz o povo. Irmãos, e não é fácil trazer o povo. Nós vamos lá para o capítulo 30, no versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Olha só, quando se chamou o povo a voltar à adoração a Deus, o que aconteceu? Muita gente riu deles, zombou deles. Então, irmãos, restaurar valores não é fácil. Às vezes, aquele teu irmão do lado vai rir de você. Ah, você está querendo ser muito santo, né? Não, eu não vou naquela festa lá porque não convém. Eu não vou participar disso porque não convém. Nossa, agora você quer ser santo, né? Sempre teve e sempre vai existir esse tipo de coisa. Pessoas, era o povo de Deus, tá? A nação de Israel. Quando foi chamado a voltar para o Senhor, muitos zombaram, muitos riram, nossa, o que ele está pensando? Então, a gente não pode deixar os nossos valores morrer porque outras pessoas estão rindo ou estão zombando da gente ou acham que não é desse jeito. Não desanime. Mas se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Que se dane os outros, irmãos. Eu quero a Deus, não é isso? E se os outros não querem, problema deles. Mas hoje em dia se preocupa muito o que os outros vão falar.
o que o outro está fazendo. Ah, porque se eu fizer isso, o que eles vão falar? Que se dane os outros, irmãos. Vocês sabiam que a nossa igreja na Santo Antônio de Posse não é muito bem vista? O pastor Isaías é muito encrenqueiro. O pessoal não gosta muito dele. Porque tem coisa que não dá para a gente participar, irmãos, com as outras igrejas. Não dá. E o pastor Isaías não manda recado. Não vai. Não vamos. A única vez que chamaram ele para pregar, ele trouxe uma mensagem muito dura. Nunca mais foi convidado. Uma vez só. Entendeu, irmãos? Se a gente ficar se preocupando com os outros, a gente não faz o que é certo. A gente fica limitado. A gente deixa os nossos valores serem mortos. Mas, continuando aqui no versículo 11, diz: todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração para fazerem o mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Todavia, alguns. Então, irmãos, sempre vai ter pessoas que você vai contagiar. Pode ter os que dão risada e zombam, mas vai ter aqueles que vão aceitar. Vai ter aqueles que vão vir. E é por esses que nós devemos lutar. E diz assim: esteve a mão de Deus dando-lhe um só coração. Olha só, dando a todos que vieram um só coração. Porque é isso que Deus quer. Que nós, como igreja, sejamos um só coração. Pensamos do mesmo modo, agimos do mesmo modo, vivamos do mesmo modo. É isso que agrada a Deus. Então, vocês viram a bagunça que Ezequias fez no reino quando ele começou a reinar? Ele restaurou valores que tinham se perdido em Israel e ele trouxe a nação de Israel de novo para a presença de Deus. E é isso, irmão, nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus, verdadeiramente como igreja. Nós precisamos voltar a ser o povo de Deus aqui na terra. Esse povo, o cristão sempre foi diferenciado. E ele precisa ser diferente mesmo. O cristão que é igual ao mundo é o que eu preguei nesses dias, que está lá em 1 João. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não se engane. Não dá para nós sermos amigos do mundo. Eu não lembro se é 1 João, fala que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem outro meio. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E para ser amigo de Deus, então, eu preciso ser inimigo do mundo. O cristão, ele precisa ser sal e luz. Você é sal e luz. Você precisa ser a diferença. Se você pecar como o teu amigo da escola, da faculdade, você é sal, você é luz. Se você fala palavrão igual às outras pessoas, você é sal ou luz. Se você conta piada indecente, você é sal e luz. Se você assiste pornografia, você é sal e luz. Santificação. Se os nossos olhos, a Bíblia diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas às vezes nossos olhos são maus e o nosso corpo vive em trevas. Porque nós perdemos os valores. Você foi chamado para ser diferente. Você tem a marca de Cristo. Você precisa andar como Cristo andou. E aí, então, Ezequias fez esta bagunça aí. E se nós continuarmos lendo a história de Ezequias no capítulo 31, ele destruiu todos os altares que tinha em Israel, dos outros reis que trouxeram idolatria no meio de Israel. Ele destruiu os altares, ele destruiu os ídolos, ele tirou tudo que não agradava a Deus. Ele fez uma limpeza em Israel. Aí, quando nós lemos lá, do versículo 32 em diante, que é quando Senaqueribe, rei da Síria, vem contra Ezequias para destruí-lo, que é a história que a gente mais conhece de Ezequias, que Deus fala assim, ó, você nem vai precisar lutar com eles. Fica sossegado, Ezequias. Essa luta é minha, não é sua. Sabe por quê?
Porque quando nós agradamos a Deus, a nossa luta é dele. Como que Deus fez isso com Ezequias? Ezequias tinha o rei mais poderoso o enfrentando e ele não precisou lutar e o outro rei foi derrotado porque Deus lutou por ele. E é isso que acontece, irmãos. Quanto mais você se busca a Deus, quanto mais você se santifica, quanto mais você restaura tua vida, o teu altar, o teu culto a Deus, as tuas guerras, Deus luta. Os milagres que você precisa, Deus faz. Aquilo que você parece que não tem jeito, Deus dá jeito. Então, se você quer experimentar de Deus o sobrenatural, o conseguir destruir exércitos, você precisa ter as atitudes que agradam a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Quando você se torna agradável a Deus, até os desejos nossos, Deus tem prazer em satisfazer. Sabe, vocês que são jovens, sabe aquela faculdade que você sonha, mas é muito impossível para mim? Se torne agradável a Deus, você vai ver. Deus vai te dar aquela faculdade que parece um sonho impossível. Por quê? Porque Ele tem prazer em satisfazer os nossos desejos. Veja bem, desejos, não é as nossas necessidades. As necessidades Ele supre, mas Ele tem prazer até em satisfazer os nossos desejos, que é algo além de necessidade. É sonhos. Deus tem prazer nisso. Mas, gente, nós precisamos fazer as reformas que precisam na nossa vida. Nós precisamos resgatar valores perdidos na nossa vida. Para que, então, Deus faça por nós como Ele fez com Ezequias. E olha o que mais que Deus fez com Ezequias. Ezequias era privilegiado por Deus porque ele privilegiava a Deus na sua vida. Ezequias foi, acho que um dos poucos homens que sabia o dia da sua morte. Pode não ser muito bom saber o dia da morte. Por outro lado, né? Olha o que Deus fez com Ezequias. Deus mandou o profeta lá. Vai lá, fala para ele pôr as coisas em ordem na casa dele, porque ele vai morrer. Para ele acertar as coisas, né? Irmãos, não pensando na morte, mas pense. Se você soubesse que você tem pouco tempo de vida, quanta coisa, hein, que nós teríamos para colocar em ordem na nossa vida, né? Que a gente vai deixando para depois. Aquele pedido de perdão que a gente não quer pedir. Aquela restauração que a gente não quer ter. Se a gente soubesse que ia morrer logo, a gente corria para acertar as coisas. E Ezequias teve esse privilégio de Deus falar, vai lá, fala para ele pôr as coisas em ordem, porque ele vai morrer. E aí Ezequias, puxa, Senhor, e chorou na presença de Deus. E pediu, Senhor, me dê mais anos de vida. E olha só, quando a gente agrada a Deus, o que Deus faz? Deus voltou atrás numa decisão dele. Porque Deus tinha dito que ele ia morrer. Aí ele clama a Deus, Deus fala assim, tá bom, vou te dar mais 15 anos de vida. Eu ouvi a tua oração, você vai viver mais 15 anos. Que privilégio, irmãos. Já pensou? Para quem já está com a sentença de morte ali decretada, você vai morrer, pô, arruma as coisas que você vai. E aí Deus diz, tá bom, não vou tirar a sua vida. Não, vou te dar mais 15 anos de vida. Olha só. Deus muda até a sentença de morte quando nós o agradamos, quando nós fazemos aquilo que lhe agrada. Irmãos, mas Ezequias era rei. E aí, no seu meio, você não tem coisas para mudar, você não tem gente que você possa afetar no seu meio. Hoje em dia, no Brasil, se fala em avivamento que não existe, outra coisa deturpada, esse show gospel por aí, que é igualzinho do mundo. Vocês acham que se nós chamar a Aline Barros, ela vai vir aqui para Santo Antônio de Posse cantar para nós? O Rodolfo vem, mas a Aline Barros não vem, porque o cachê dela é 30 mil reais. Nossa igreja não é 30 mil por mês, né, Doug? Entendeu, irmãos? Se deturpou ela e outros cantores por aí que Deus deu dom, que era para ganhar almas, inverter os valores. Eu acho que ela vendeu o CD dela, belezinha, acho, normal. Qualquer um deles fazer um CD e vender, joia, não tem problema nenhum. Eu acho que ganharem uma oferta boa quando eles vão em algum lugar, joinha, valeu.
E uma igreja que tem condições de dar uma boa oferta, dá uma boa oferta. Joinha. Não acho problema nenhum nisso. O problema é estipular valor. Eu só vou se for tanto. Eu só participo se for tanto. E o reino de Deus? E uma igreja como a nossa, então, ela não serve? Então, se deturpou valores. Outro valor no mundo cristão que foi deturpado. Que é, eu só vou se pagar. E o preço é tanto. O preço é tanto. Eu até entendo tirar o custo, né? Isso eu entendo. Tem um custo. Eu entendo você cobrir o custo, né? Mas 30 mil reais, né? E ainda ela é uma das mais em conta, viu, gente? Tem outros que cobram bem mais caro que isso. O comércio no meio da igreja. Isso é comércio no meio da igreja. O que Jesus fez com os comerciantes lá, quando ele chegou no templo? Eu fico imaginando Jesus no mundo gospel de hoje, hein? Chicote ia ser terrível, hein? Então é isso, irmãos. Se perdeu valores. E o que se perdeu junto com os valores? A presença de Deus na vida do cristão. Nós não temos... A irmã falou que falta fé para nós. Sabe por quê? Porque quando os valores não estão certos, a nossa fé, ela não consegue transportar montanhas. Porque nós não temos os valores certos. Agora, coloque os valores certos na sua vida e você vai ver que a sua fé vai dar um salto tremendo. Você vai fazer coisas que você nem imaginava que você era capaz. Por quê? Como eu falei, quando nós nos tornamos agradáveis para Deus, Deus tem prazer em nos usar e fazer algo através da nossa vida. Mas o que o Senhor quer de nós, em primeiro lugar, é que a nossa vida o glorifique. Que o nosso viver o glorifique. Que as pessoas olhem para nós e digam, eles são cristãos. Por quê? Porque se parecem com Cristo. Nós somos cristãos porque nós devemos nos parecer com Cristo. Quando os cristãos eles foram chamados de cristãos, é porque eles falavam igual Jesus, eles viviam igual Jesus, eles faziam milagres igual Jesus, eles são de Cristo lá. Então, irmãos, o que está faltando na nossa vida hoje? Esses valores do reino. Os valores de que Deus e nós aqui, nós somos servos. Nós estamos para servi-lo. E nós temos perdido esses valores. E a história de Ezequias mostra a história de um homem que não teve medo de restaurar valores. Então, não tenha medo de restaurar valores. Ezequias salvou uma nação. Mas eu não almejo tanto. Mas, irmãos, almeja ao menos salvar a tua própria vida. Porque nesse cristianismo de valores deturpados, sinto muito, você não vai para o céu. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando o meu culto não agrada a Deus, o que adianta o meu culto? Quando o meu viver não reflete Cristo, o que adianta eu dizer que eu sou cristão? Não adianta nada. Então, resgatar valores é muito sério e urgente na nossa vida cristã nos dias de hoje. Há um tempo atrás, irmãos, e eu falo para vocês, o cristianismo se perdeu de uns 30 anos para cá. E nos últimos 20 anos foi o pior deles. Porque não era assim. E nós precisamos ser a geração que faça mudança. Como o pastor Isaías falou, não importa se os outros lá fazem errado, nós vamos fazer o que é certo. Então, o problema nosso, e eu vou falar mais com os jovens de hoje, é que vocês se baseiam olhando para o outro. Mas aquele outro é da outra igreja e faz isso, isso e isso, e eu não faço, a nossa igreja não deixa. Vocês estão olhando errado, irmãos. Porque a nossa vida não é baseado no outro, é baseado em Deus. É baseado em Deus. O outro vai para o inferno, você vai junto? Então, irmãos, nós precisamos mudar, renovar a nossa mente. Não vos conformeis com este mundo,
mas renovar a nossa mente. Não se conforma, está tudo assim mesmo. É assim mesmo. Isso é se conformar com o mundo. Renove a sua mente. Busque os valores do reino para que você seja um Ezequias. Você pode ser Ezequias. Ezequias era um homem normal, como qualquer um de nós aqui. Ele não tinha superpoderes, não. Daniel foi um homem de Deus também, um jovem de Deus, muito jovem. Sabe, ele não era um super-homem. Ele não tinha um poder especial. Mas ele foi jogado numa cova e os leões não tiveram poder sobre ele. E você? Se hoje tivesse uma sentença assim sobre a sua vida, os leãozinhos iam passar fome e iam comer. Nós não sabemos o dia que Jesus vai vir, mas nós sabemos que ele virá. E isso é certo. Essa é a maior certeza que existe, que Jesus vai voltar. Não importa se seja hoje ou amanhã, ou depois, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 anos. Não importa. Eu tenho que estar preparado como se ele viesse agora. E o estar preparado é nós nos santificar, é nós resgatar o valor da oração, é nós resgatar um culto que agrade a Deus, é nós ter uma vida que realmente reflita a Deus no nosso viver. E Deus nos muda se preciso for. Deus muda até a nossa personalidade se preciso for. Desde que a gente queira. Tudo acontece se a gente quiser. Deus não pega ninguém pelo pescoço e obriga a nada. Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. A Bíblia diz assim, esforça-te. E Deus diz, e eu te ajudo. Sabe? É difícil, tem coisa que é difícil. Mas aí que entra Deus. Vocês acham que Ezequias não achou difícil quando Senaqueribe se levantou contra ele? Toda a nação que Senaqueribe foi lutar, ele ganhou. Judá era uma naçãozinha, né? Você acha que ele não temeu? Mas ele tinha confiança dele em Deus, totalmente em Deus. E olha só, nem precisou lutar. Não morreu um soldado de Ezequias. Nenhum morreu. E ele foi vitorioso. Então, irmãos, Deus tem grande coisa na sua vida. Através da sua vida. Mas resgate os valores do reino. Se santifique. Tenha uma vida de oração. Tenha um culto que agrade ao Senhor. É aquele que ele é honrado, que ele é entronizado. Aquele culto que eu reconheço os meus pecados, que eu me arrependo dos meus pecados, que eu reconheço minhas falhas, meus erros e peço perdão. Esse é o culto que agrada a Deus. E quando a gente se coloca na posição correta, Deus faz o milagre acontecer na nossa vida. Eu acho que se eu pedir para a maioria daqui, todo mundo tem um sonho, né? Todo mundo. Muitos, cada um diferente do outro, mas todo mundo tem um sonho, algo que quer alcançar. E eu quero dizer para você que se você se colocar na posição correta diante de Deus, Deus vai te dar condições de realizar esse sonho. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer nisso. Mas nossos filhos não são obedientes, nós cortamos os benefícios deles. Sabia? Vocês que não são pai ainda e vão ser, quando os filhos são bons e obedecem, tem benefício. Quando eles não se comportam bem, nós cortamos benefícios. E assim é com Deus. Quando nós não estamos agradando a Deus, nossos benefícios são cortados. Então, restaure valores nesta noite. Restaure a tua comunhão com Deus nesta noite. Se talvez a vida, a correria, os projetos e tantas coisas, né? As dificuldades também, as lutas, né? Tem tirado isso. A tua comunhão com Deus tem sido afetada. Busque novamente a comunhão com Deus nesta noite, neste acampamento. Se revista de Deus. Nós estamos aqui para buscar a Deus. Este é o objetivo.
Então, se revista de Deus, se encha de Deus. Aqui é lugar de recarregar as baterias, sabe? Para enfrentar o ano que está começando, as lutas que virão. E você pode sair daqui um gigante ou um derrotado. Está nas tuas mãos resgatar aquilo que você perdeu de Deus na sua vida.